Oi, só um aviso. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, volta lá e ouve antes de começar esse aqui. As coisas vão fazer mais sentido. Para começar esse episódio, nós convidamos um amigo nosso para ajudar na leitura de um texto em francês. Olá, meu nome é Marcos Martins, eu sou doutor em educação, é isso que eu tenho que falar? É isso que tem que falar. Tá, então eu vou falar de novo. Olá, meu nome é Marcos Martins, sou doutor em educação, mestre em ciência da informação e bibliotecário. Estou sabendo disso tudo porque no meu mestrado eu estudei esse período. Esse período que o Marcos está falando é o início do século XX, nos primeiros anos da República e pouco depois da abolição da escravidão. No mestrado eu estudei o período de 1920 a 1940, estudei a infância, as questões sociais, culturais, políticas e econômicas que perpassavam a escola naquele período. Por isso que eu estou sabendo dessas questões aí que eu estou levantando com vocês. E você leu pra gente o quê? O Sur le métis au Brésil, no Premier Congrès Universel des Races. Que é? Traduza pra gente, por favor. O primeiro Congresso Universal das Raças. O Marcos se esqueceu de traduzir, mas Sur les métis au Brésil significa sobre os mestiços no Brasil. E é o nome do artigo brasileiro apresentado no Congresso Universal das Raças, em 1911. Ele está gastando francês porque, apesar de o evento ter sido realizado em Londres, a fala brasileira foi apresentada nesse idioma. O texto é de autoria de João Batista de Lacerda, um dos brasileiros enviados pelo governo para o Congresso, junto com Edgar Roquette Pinto. Os dois eram médicos e antropólogos e o Lacerda era diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O Congresso Universal das Raças foi uma reunião de 50 países da Europa, América do Sul e do Norte, da África e da Ásia. A ideia era debater a paz mundial a partir da perspectiva das raças. Só que não deu muito certo, já que a Primeira Guerra eclodiu dali a 3 anos. Gente, então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Peraí, você não quer começar já? Como assim, começar já? Ele já começando. Já tá recording. Ele já tá contando. Ah, já tá começando. Ok. Ele tenta fazer uma remontagem da Europa dentro do Brasil no contexto americano, sabe? Que o Brasil vive num momento de paz, as Américas e tal, no final. O que eu achei mais interessante no final foi o modo como ele bate a sopra, sabe? Ele começa fazendo uma distinção. Branco e negro constituiriam 2 raças. Já os mestiços não seriam nem uma coisa, nem outra. E nem uma terceira raça. Porque não dá para saber que características de um ou de outro iriam prevalecer na mistura. E depois ele começa a fazer um aceno aos mestiços no Brasil, falando que os mestiços no Brasil eles estão incluídos dentro da sociedade, que eles fazem parte de conselhos técnicos, que eles fazem parte do campo, dos movimentos artísticos, técnicos, científicos. Eles estão incluídos dentro da sociedade. Para o Lacerda, estava tudo bem o Brasil abrigar pessoas miscigenadas. Ele falava que o que acontecia nos Estados Unidos com a segregação entre negros e brancos não se repetia por aqui. Tem uma mudança de tom que ele começa, no final do texto, ao invés de falar como que é, metis, ele começa a falar mulates. E aí vai falando das características físicas dos mulatos, dos mestiços, né? Que eles têm. Primeiramente, ele começa a falar das características físicas, depois ele começa a falar das características pessoais da sociedade dos mestiços dentro delas. Que as mulatas são muito bonitas, elas são muito elegantes, e que os homens são fortes, os mulatos são fortes, e fala, olha, mas assim, eles são muito tranquilos, mas não confiem neles. Não confiem. Então ele não achava tão tranquilo assim. E aí, de repente, ele fala, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Estão vindo os imigrantes europeus para cá, e ele vai falando que a República vai de um jeito, né, daqui um século, não haverá mais mestiços, negros e índios. Que a sociedade vai ser branca, porque vai ter esse melange, né, vai ter essa mistura entre o branco. E aí um ponto, né, a ideia de que, tendo raças parecidas com a da Europa, o Brasil vai se tornar uma Europa da América, né? Vamos repetir que é para ficar bem explicado. O João Batista de Lacerda elogiou os mestiços do Brasil, mas deu a sentença. Dali a um século, eles iriam desaparecer. Segundo ele, a mistura do branco com o preto é imprevisível, mas a mistura do mestiço com o branco pende para o branco.
E é por isso que ele ilustra o artigo com uma imagem do quadro A Redenção de Can, do artista espanhol Modesto Brocos. No quadro, vemos uma mulher negra e idosa, que seria a avó, um casal formado por um branco e uma mestiça e um bebê branco. Isso seria a representação do que o Lacerda previa para o Brasil dali para frente. Eu quero fazer uma pergunta, para ver se eu estou entendendo direito. É como se ele estivesse falando assim: tá, o Brasil tem um grande contingente de mestiços, mas eles são todos domesticados, eles também podem ser considerados gentes. E a gente está importando um monte de europeu para dar sumiço neles daqui a uns anos. Então a gente aguenta, tipo assim, segura a onda deles, que eles vão comportar direitinho, até que daqui a algumas gerações eles não vão existir mais. É tipo isso? É tipo isso. É tipo isso. Lacerda mostrou projeções de que o Brasil teria 80% de brancos, 17% de indígenas e 3% de negros no ano de 2012. Isso com base em cálculos feitos pelo Roquete Pinto. A apresentação fez bastante sucesso entre os participantes do Congresso. O sociólogo W.E. Du Bois, negro e norte-americano, elogiou a participação de negros e mestiços na sociedade brasileira. Por aqui, o texto não bateu muito bem para todo mundo. Teve gente que achou ruim essa coisa de falar que o Brasil tinha maioria de mestiços. E teve quem achasse que 100 anos era tempo demais para o Brasil ficar branco. O que esses intelectuais pensavam na época era que se o Brasil conseguisse alcançar o branqueamento da população, ele também alcançaria a civilização e o progresso. Esse pensamento não desapareceu por inteiro. É só a gente lembrar que em 2018, na época da campanha para a presidência, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou com os repórteres que o neto dele era bonito porque tinha passado pelo branqueamento da raça. A participação do Brasil no Congresso Universal das Raças ilustra bem o que as elites do início do século XX pensavam sobre a população que vivia aqui e sobre o futuro. É nesse terreno que vai chegar a eugenia. Nesse episódio, nós damos um passo para trás para mostrar que país era esse logo depois da abolição da escravatura, da proclamação da República e da chegada de um novo século. Eu sou Jéssica Almeida. Eu sou Vinícius Luiz e esse é o Pelo Avesso. Nessa primeira temporada, produzida em parceria com o jornal O Tempo e apoio do Instituto Serra Pilheira, nós estamos revirando histórias da eugenia no Brasil. Olha, eu não lembro da eleição do Collor em 89, afinal tinha um ano só. As minhas primeiras memórias são tipo de 91, que é minha mãe grávida, depois minha irmã chegando. E aí em 92 teve o impeachment do Collor, que eu não lembro por alguma razão, porque eu lembro do assassinato da Daniela Pérez, que foi um dia antes, mas não lembro do impeachment, vai saber por quê. E em 93 eu não lembro de nada. Teve alguma coisa? Em 93 teve o Cruzeiro Real e teve o plebiscito para decidir qual a forma de governo e o sistema de governo do Brasil. Aí tinha a disputa entre monarquia, república, parlamentarismo e presidencialismo. E isso foi do nada? Por que teve? A Constituição de 88, quando eles aprovaram, tinha essa possibilidade, assim, tipo, do brasileiro escolher como ele gostaria de ser administrado, sabe? E aí isso me lembra um caso engraçado, porque teve campanha na televisão e tudo mais, né? Tinha monarquia, falava vote no rei, aí tinha uns bonecos e tal. E teve uma vez que uma vizinha estava conversando com a minha mãe sobre a votação e falando que ela ia votar na república, ia votar no presidencialismo e contra a monarquia. Aí ela olhou pra mim assim, essa minha vizinha é negra, assim como eu, né? E minha mãe é branca, assim. Aí a vizinha olhou pra mim e falou assim, porque se a monarquia ganhar, a gente que é preto vai voltar a ser escravo. Aí eu fiquei, assim, alarmadíssimo com aquilo. E não só por conta da escravidão, mas porque também eu fiquei pensando, a gente vai ter que voltar a usar aquelas roupas imensas que o povo usava na época da monarquia. Eu fiquei um pouco alarmado, assim, com a situação. Mas aí a monarquia, logicamente, não ganhou, né? Não ganhou. Tem gente aí querendo impor ela novamente, mas não rolou. Ainda bem, né? Porque imagina ter que voltar a usar aquelas roupas.
A associação que a minha vizinha fez entre monarquia e escravidão faz sentido. Essa foi a principal forma de mão de obra durante o período colonial e continuou após a independência, quando o Brasil era um império. Foram mais de 4.800.000 pessoas trazidas à força de várias nações da África para o Brasil. No século XIX, a população brasileira cresceu bastante, em parte impulsionada pelo tráfico de pessoas, que foi determinante para sua composição. É nesse terreno que as teorias raciais vão se disseminar, caso da eugenia, mas só um pouco mais tarde. Antes de chegar lá, é preciso entender as características e as dinâmicas da população durante o último século da escravidão. É que o Brasil é o país, juntamente com Cuba, que tem a maior quantidade de população negra livre durante a escravidão. Esse é o Flávio Gomes, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, às vezes a gente fala isso rápido, o cara não entende. População negra livre durante a escravidão. Por quê? Há uma imagem, muitas vezes uma imagem bem pasteurizada, de que antes de 88, quem era negro era escravo, quem era branco era livre. Pode até ser verdade para quem era considerado branco, mas a população negra, muitas das vezes, eram libertos. Ele é autor de várias obras sobre o período escravista no Brasil e um dos organizadores do Dicionário da Escravidão e Liberdade, lançado pela editora Companhia das Letras. O debate no dia a dia nas ruas era um debate de tensão. Se fala de tensões raciais no Brasil desde a primeira metade do século XIX. Tensões em que sentido? Mercado, quitandeiras na cidade, escravos perambulando, grandes fazendeiros com escravos nas casas grandes, pessoas morando na cidade tendo escravizados, população negra livre, entendeu? O próprio liberto tendo o quê? O escravizado. Então você tinha tensões da mais diversas. O Rio de Janeiro era um bom cenário para observar essas tensões. Naquela época, o Rio era conhecido como um município neutro, por ser a capital do Império. É uma expressão mais ou menos equivalente ao que hoje é o Distrito Federal. Praticamente metade da população do Rio de Janeiro era escravizada. E esse é o professor Tarcísio Botelho, do Departamento de História da UFMG. Ele é autor de pesquisas sobre a demografia brasileira no século XIX, numa época em que não existia o IBGE. E da metade que sobrava, mais da metade eram pessoas, vamos chamar assim, pessoas de cor, né? Afrodescendentes. Ou seja, mais de 3/4 entre escravizados e livres. O Rio, nessa época, é entendido pelos historiadores como uma cidade negra. Esse termo é usado para identificar centros urbanos com maioria de africanos fora da África. Então, menos de 1/4 da população do Rio de Janeiro, ali por volta de 1850, se não estou enganado, era população que se declarava branca. Então, é uma cidade negra nesse sentido, né? Isso aconteceu porque, durante o ciclo do ouro, o Rio se tornou o maior porto escravista do Atlântico Sul. Depois do ouro, veio o café, e isso se manteve, porque as plantações estavam concentradas no Sudeste. E é bom lembrar que havia uma coisa muito interessante no Rio de Janeiro, que era um mercado muito grande de trabalho da chamada escravidão de ganho. Aqueles que trabalhavam longe dos donos, que tinham a obrigação de, a toda semana, pagarem uma quantia para esses seus senhores, mas que eles iam para a rua trabalhar no que aparecesse. Essa modalidade de trabalho muitas vezes era usada pelos escravizados para juntar dinheiro e assim conseguir as cartas de alforria. A carta era concedida pelos senhores em troca do pagamento de uma quantia que os cativos se viravam para conseguir. Outra estratégia eram as irmandades, que funcionavam como uma espécie de consórcio. Cada um dava uma quantia e de tempos em tempos compravam a liberdade das pessoas filiadas ao grupo. Naquela época, o debate sobre a emancipação dos negros escravizados já tinha muita força no Rio e no interior do país. A pressão também vinha de fora, com a Inglaterra exigindo medidas para reduzir ou acabar com a escravidão. Em 1831, durante a regência de Diogo Feijó, foi aprovada uma lei que tornava livres todos os escravos que chegassem em embarcações ao Brasil. Na prática, isso deveria colocar fim ao tráfico. Deveria, porque ele continuou ocorrendo, mesmo que de forma ilegal, por pelo menos mais 2 décadas. Foi daí que nasceu a expressão "para inglês ver", já que a lei foi promulgada só para agradar os britânicos. O tráfico só foi acabar mesmo em 1850, quando outra lei, Eusébio de Queiroz, autorizou a prisão dos navios negreiros. Você tem uma dinâmica que é uma sociedade que já depende do trabalho escravo, né, em todas as suas atividades. Então, antes mesmo do boom cafeiro,
o tráfico continua sendo importante, e quando vem o café, ele reforça isso ainda mais. É isso que faz com que o século XIX, embora sejam apenas 5 décadas de tráfico, né, ele acabe assumindo um volume enorme, muito maior. E o tráfico de africanos não termina porque estava em decadência. Ele estava em pleno auge. Nunca se importou tanto quanto nos anos da década de 1840. Né? O ano isolado que mais importou escravos, se não me engano, 1848, é nas vésperas do fim do tráfico. Com o fim do tráfico, tem início uma mudança na composição da população brasileira. Depois de 1850, aí, no ponto de vista mais estritamente demográfico, né, esses africanos param de contribuir, né? Quer dizer, você não tem mais a chegada de africanos, então o crescimento vai ser um crescimento mais vegetativo, quer dizer, resultado do saldo entre nascimentos e mortes. E aí aparece um novo elemento. Porque em alguns anos você tem uma migração europeia significativa, mas só depois dos anos 1880, na década de 1880, é que a migração europeia vai ser significativa. É importante a gente reafirmar aqui que esse período marca a ascensão do café como principal produto de exportação do país e também o início da industrialização. Ao mesmo tempo, a produção de açúcar continuava a todo vapor na região Nordeste. Quer dizer, de um lado, existia a necessidade de mão de obra. Do outro, aumentava a disponibilidade de negros livres para trabalhar, com a venda de cartas de alforria e leis que limitavam o cativeiro. Então a lógica seria que os libertos fossem absorvidos por esse mercado, certo? Não necessariamente. Hoje os estudos mostram, por exemplo, essa população negra, ela estava qualificada para entrar em fábrica. Sabe essa imagem que a população negra não tem suficientemente instrução para entrar nas fábricas? Esse é o Flávio Gomes mais uma vez. A gente hoje sabe, depois de estudos dos historiadores, que quem expulsa a população negra das fábricas é a historiografia. A população negra estava nas fábricas, aqui, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, do final do século XIX e início do século XX. As grandes cidades seriam Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, um pouco, Porto Alegre, no finalzinho do século XIX. Então essa população negra estava nesse mercado também, que a gente seria hoje falar de um mercado de setor, não só de serviço, mercado terciário, mas também o setor secundário, de pequenas indústrias. Então essa também é outra imagem completamente equivocada da ideia de que a população negra não tem suficientemente instrução qualificada para entrar na fábrica. O imigrante europeu que chega aqui desde a metade do século XIX, ele também vem de regiões, regiões extremamente empobrecidas do ponto de vista das sociedades europeias onde eles estão saindo. Isso é uma ideologia do trabalho que associava o trabalho manual à escravidão, que associava a suposta não qualificação dos trabalhadores escravizados e seus descendentes. O que estava em jogo naquele momento não era só ter gente qualificada para o trabalho, era também pensar que imagem o Brasil queria projetar para o mundo. E aí era uma coisa interessante, tem um historiador importantíssimo chamado Luiz Felipe de Alencastre, ele faz uma comparação com Cuba no mesmo momento. E Cuba também estava diante do quê? Do final do tráfico de escravos. E aí, para Cuba, o mais importante era o açúcar. O açúcar era o principal produto. Então, sendo o açúcar o mais importante produto, você podia trazer qualquer pessoa para continuar trabalhando, depois do final do tráfico. No Brasil, o mais importante não era o café, era a nação. A ideia de nação. Você concebeu a nação com a vinda de imigrantes. Sempre houve mistura racial, não que o Brasil fosse o berço da mistura racial, mas a população, ou seja, essa imagem, repito, da miscigenação é uma construção desse Brasil do século XIX. E na hora de pensar que nação seria essa, o Brasil se imaginava como um país europeu que, por acaso, estava em outro continente. A gente já viu isso lá no início, lembra? A ideia de Brasil era a ideia mais próxima da Europa. Havia um verdadeiro mimetismo que seria o mundo europeu, né? O mundo urbano europeu, principalmente Londres e Paris. Então você tem, inclusive, o final do tráfico, você tem mais dinheiro sobrando na cidade, as cidades vão consumir papel de parede, consumir piano, cavalo de raça, até prática de esporte associado ao que é uma ideia de lazer, cosmopolitismo, mais associado a esse mundo europeu, também imaginado, porque hoje os estudos mostram que havia também tensões nesse mundo europeu, havia diversidade nesse mundo europeu. Então, recapitulando, a paisagem das cidades brasileiras do século XIX era dominada por negros, escravizados e livres. Mesmo com a economia demandando mão de obra, os negros não eram totalmente absorvidos porque o país tinha um projeto de trazer imigrantes para branquear a nação.
E onde os indígenas entravam nessa história? Bom, faltam estatísticas confiáveis sobre a quantidade de indígenas vivendo no país nessa época. O censo era feito pelos padres ou pelos distritos de paz de cada lugar. Eles contavam a população local e enviavam as informações para o governo. Como a maior parte dos indígenas não ficava nesses vilarejos, eles nem sempre eram levados em conta pelo censo. Em 1800 tem uma autoridade portuguesa que fala em 800 mil pessoas como indígenas, que ele fala, não contactados. Para se ter uma ideia, existe uma estimativa de que em 1500, ano em que os portugueses chegaram ao Brasil, 3 milhões de pessoas viviam em todo o território. Então a gente já imagina o que aconteceu com essa parcela da população indígena que desapareceu em 300 anos. Eles são dizimados, em parte, por doença, por guerra, etc. Ou então eles são incorporados como esse caboclo que eu falei, né? Esse indígena destribalizado. E vai contribuir para a formação da população colonial e depois da população nacional. Né? De fato, a figura do caboclo aparece no censo de 1872, correspondendo a 4% do total da população. Caboclo era como eram chamados os indígenas ou descendentes de indígenas. Avançando no tempo, com o fim da escravidão em 1888, o cenário do Brasil era o seguinte: uma maioria de pretos e pardos, agora libertos, brancos de origem portuguesa dividindo espaço com recém-chegados de outros países da Europa e uma minoria indígena que resistia às tentativas de integração. Para viajantes estrangeiros e para intelectuais daqui, essa convivência entre povos diferentes, nem sempre harmônica, fazia do Brasil um laboratório a céu aberto para o estudo das raças. A gente faz uma pausa aqui e já volta. Oi, eu sou Amanda Flora e queria te convidar para conhecer o Prato Cheio, um podcast sobre alimentação que tem tudo a ver com Pelo Avesso. Isso porque a ciência também foi muito usada para criar confusões e afastar as pessoas da comida. E a 4ª temporada do Prato Cheio, que estreou no dia 17 de agosto, fala justamente desse encontro tenso entre a alimentação e a ciência. São 8 episódios inéditos que estão disponíveis em todos os tocadores digitais e também no YouTube. Te espero lá. O conde Arthur de Gobineau já era um cinquentão em 1869, quando recebeu uma notícia péssima. Ele teria que deixar a França, onde vivia com sua esposa Clemence, e embarcar para o Brasil, para exercer o cargo de ministro plenipotenciário francês. Esse era o nome que davam para a função que nós conhecemos hoje como embaixador. A convocação era só mais uma das muitas reviravoltas na vida do nobre francês. Quando tinha 14 anos, a mãe do jovem Arthur abandonou o pai dele para viver com outro homem na Suíça e lá foi ele com ela. Depois de um tempo, a mãe e o companheiro foram para a Alemanha e ele teve que acompanhar. Em seguida, Gobineau volta a viver com o pai no nordeste da França, mas como queria seguir carreira literária, acaba indo para Paris viver com um tio que fez dele seu herdeiro. Ele acabou se estabelecendo como diplomata e escritor. Depois de receber a ordem do governo francês, Gobineau fez de tudo para evitar a missão no Brasil, mas acabou sendo obrigado a vir para cá. E adivinha? Não curtiu. O Gobineau veio para o Brasil como uma espécie de embaixador, né, da França, e ele detestou o Brasil, dizia que no Brasil só o imperador é que valia a pena. Essa é a Lilia Schwartz, professora da USP e da Universidade de Princeton. Ela também é autora do livro O Espetáculo das Raças, da Companhia das Letras. O imperador da época era o Dom Pedro II. O Gobineau ficou um pouco mais de um ano por aqui, mas foi o suficiente para chegar à conclusão de que o Brasil era um dos piores lugares do mundo, se não o pior. Escuta só o que ele escreveu para um jornal da França. Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias. O resultado são compleições raquíticas, que se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. Longe de mim fazer bullying com figuras do passado, mas a gente vai postar uma fotinha do Gobineau nas nossas redes, na @pelavessopod. Vai lá dar uma olhada e conta pra gente se ele era agradável aos olhos. Quando foi chamado para exercer o cargo no Brasil, Gobineau era um pensador conhecido, apesar de não fazer muito sucesso. Em 1853, ele publicou sua obra mais famosa, O Ensaio sobre as Desigualdades das Raças. É um livro que se divide em 4 volumes e basicamente defende que existem diferenças entre as raças humanas
e que a mistura entre elas seria a causa do fim das grandes civilizações. A repercussão na França não foi muito boa. Até um dos melhores amigos e conselheiros do Gobineau, o Alexis de Tocqueville, escreveu para ele criticando o determinismo biológico do livro. A estada dele aqui ajudou a reforçar várias dessas coisas que ele já pensava. Sobretudo, ele chegou àquelas conclusões terríveis sobre a mestiçagem e a degeneração. Nessa época, uma série de viajantes e naturalistas vieram ao Brasil com a intenção de estudar a nossa população. O Brasil, nessa época, começou a ser considerado, sobretudo com a emergência das teorias raciais, um laboratório racial, né? Mas não no sentido positivo, né? No sentido de confirmar a degeneração racial proveniente de raças mistas. Essa questão das raças mistas tinha como fundo uma disputa entre os intelectuais, tanto europeus quanto brasileiros, sobre a origem do homem. Eles se dividiam entre monogenistas e poligenistas. Os monogenistas acreditavam que o ser humano tinha uma única origem e dali se espalharam pelo planeta. O Gobineau, por exemplo, era partidário dessa teoria. Já os poligenistas achavam que vários tipos de raças humanas surgiram em diferentes pontos do globo. Essas duas teorias eram defendidas com base em pesquisas científicas, com estudos de crânios e corpos humanos para provar ou não a diferença entre pessoas de várias partes do mundo. Eu falei agora mesmo que o Gobineau era monogenista, mas ele era um monogenista diferente. Ele acreditava sim que os seres humanos descendiam de um único casal, provavelmente Adão e Eva. Usava até a Bíblia como justificativa. Mas ele também defendia que as condições de cada canto do planeta podiam provocar mudanças tão significativas entre os povos, capazes de fazer com que eles ficassem tão diferentes, que não seria mais recomendável que se misturassem. Se isso acontecesse, o resultado seria degeneração e esterilidade. Esse pensamento de que a mistura de raças não dava bons resultados e que as pessoas viviam em más condições porque a pobreza estava no sangue é bem parecido com o que a eugenia vai dizer mais adiante. Mas aqui ainda não era eugenia. Se você anotou tudo do primeiro episódio, vai lembrar que a ciência com esse nome só ia surgir em 1883 na Inglaterra. O que temos em Gobineau é um pensamento sobre as raças, uma grande preocupação da época e que teve influência sobre a eugenia. Se você achou fatalista a projeção de João Batista de Lacerda de que os negros desapareceriam em 100 anos, vai cair para trás com o que o Gobineau projetava. Ele simplesmente dizia que povos mestiços como o do Brasil não durariam mais que 4 gerações. Ou seja, em menos de 200 anos, não sobraria nenhum brasileiro para contar a história. Nem eu falando aqui, nem você escutando do outro lado. E por quê? Ele considerava que os descendentes de pais de raças diferentes iam ficando estéreis com o passar do tempo. Como o Brasil era altamente miscigenado, os filhos e netos da raça brasileira simplesmente iam parar de se reproduzir nas próximas gerações. Nunca é demais lembrar que quando falamos em raça, estamos usando o conceito da época. A ciência já provou que biologicamente não existem diferentes raças humanas. Mas isso de dizer que o brasileiro ia desaparecer, ele fazia como alerta. Porque, por outro lado, ele recomendava ao imperador Dom Pedro II, seu único amigo brasileiro, que trouxesse imigrantes da Alemanha para cá. Ele e Dom Pedro tinham uma boa relação, apesar que... No outro livro, As Barbas do Imperador, eu menciono um pouquinho, ele não achava Gobineau exagerado, e a própria Hannah Arendt, quando analisa o Gobineau, no Origens do Totalitarismo, ela também destaca como ele era um nobre, decadente, muito pessimista para aquele contexto, e como ele seria justamente recuperado num outro contexto, que é no contexto das 2 grandes guerras mundiais. Depois de ir embora do Brasil, Gobineau continuou se correspondendo com Pedro II. Ele inclusive enviou sua obra mais ousada para o imperador. Em Histoire de Otarjal, ele faz a reconstituição genealógica da própria família e chegou à conclusão de que era descendente direto de Otar, um herói viking que, por sua vez, descendia de ninguém menos que o deus nórdico Odin. Assim, Gobineau tentava evitar que duvidassem de suas origens nobres, além de renegar em parte sua nacionalidade francesa. É que ele também achava a França um lugar perdido.
A passagem de Gobineau pelo Brasil só contribuiu para reforçar o que ele pensava sobre as raças e suas misturas. Mais tarde, os livros que ele escreveu foram recuperados e usados pelos nazistas para justificar a superioridade da raça ariana. Por aqui, ele deixou sua influência no pensamento racial da época e também nas ações políticas. Afinal, mesmo achando Gobineau um exagerado, Dom Pedro II nunca cortou relações com ele. Agora, como essas teorias raciais que vinham de fora batiam por aqui? No livro O Espetáculo das Raças, a Lilia Schwartz conta que os chamados homens de ciência se reuniam em torno de instituições como museus etnográficos, institutos históricos-geográficos, escolas de medicina e escolas de direito, onde faziam suas pesquisas sobre o povo brasileiro. O que vai acontecer nessa época é que a intelectualidade brasileira vai começar a ler o darwinismo racial. Você tem duas grandes teorias, né? As teorias do evolucionismo social, que eram teorias que estabeleciam as diferenças entre as raças, mas acreditavam que a miscigenação era possível, né? E claro que estabeleciam a superioridade da raça branca, a inferioridade das raças negras, mas tinham essa visão para a época considerada otimista, ou seja, que no futuro seríamos... E você tinha essa visão mais à la Gobineau, onde Gobineau bebia, né? Que eram esses teóricos do darwinismo racial, esses muito pessimistas que achavam que seria preciso esterilizar as populações negras, porque o efeito da mistura de raças era um efeito muito perverso. Essas posições colocavam em campos opostos dois intelectuais muito influentes na época, Silvio Romero e Raimundo Nina Rodrigues. Mas é bom dizer que eles não eram inimigos, só pensavam diferente. Romero era mais adepto do evolucionismo. Ele considerava a raça branca superior e acreditava que a miscigenação era uma saída para fazer com que as características dos brancos prevalecessem. Por exemplo, em determinado momento, ele defende que os brancos não podiam ficar concentrados no sul do Brasil. Eles deveriam circular para que vingassem, nas palavras dele, a verdadeira miscigenação. Mas porque ele via uma saída para a situação do país, não quer dizer que ele achava que as coisas estavam boas do jeito que estavam. O Silvio Romero, ele fala isso. Eu lembro que eu li o livro do Silvio Romero e ele dizia o seguinte: quem quiser conhecer o espetáculo da miscigenação, venha ao Brasil. Eu lembro que eu virei a página e falei, olha como esse Silvio Romero é adiantado, ele está elogiando. Quando eu virei a página, ele dizia algo que era mais ou menos o seguinte: Jéssica, você encontrará no Brasil o exemplo mais acabado de degeneração racial. Silvio Romero nasceu em Lagarto, em Sergipe, em 1855, mas fez carreira no Recife, onde estudou na Faculdade de Direito. Logo, ele partiu para a atividade de jornalista, publicando críticas literárias nos jornais. Aliás, era famosa a má vontade que ele tinha com a obra de Machado de Assis, que, segundo Romero, estava afastado das questões mais importantes de seu tempo. Mais tarde, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, onde escreveu livros de poesias que não foram bem recebidos pelos críticos. Quando a Academia Brasileira de Letras foi criada, ele ocupou a cadeira 17. O trabalho de Romero como crítico literário e pensador do direito tinha como objetivo maior pensar o Brasil. É com isso em mente que ele escreve o prefácio de uma das obras de Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil. Tem um prefácio inacreditável, não sei se vocês leram, do Silvio Romero, em que ele diz: nós que temos a Europa em nossos salões, os indígenas em nossas selvas e os africanos nas nossas cozinhas, não temos produzido um conhecimento sobre essas populações. Essa fala, bastante carregada de racismo, mostrava o interesse de conhecer melhor quem eram essas populações que habitavam aquele Brasil. Foi o que Nina Rodrigues fez em mais de uma oportunidade. O livro Os Africanos no Brasil faz uma análise da origem dos negros que viviam aqui e lista as características de cada nação que foi trazida para cá, como seus hábitos e religiões. Raimundo Nina Rodrigues nasceu em 1862, na cidade de Vargem Grande, no Maranhão. Ele era filho de um proprietário de terras. Ainda criança, Nina se mudou para São Luís para estudar. De lá, ele partiu para Salvador, onde se formou na Faculdade de Medicina da Bahia.
Aos poucos, o interesse que ele tinha pela medicina legal se confundiu com o interesse pela antropologia e pelos tipos raciais que viviam ao seu redor. Como já falamos aqui, enquanto Romero acreditava na miscigenação como uma saída para branquear a população, já que a mistura resultava em pessoas mais claras, Nina Rodrigues tinha outra concepção. Ele era adepto do determinismo racial e para os deterministas não tinha negociação. Negros e mestiços não tinham muita salvação. Em uma análise sobre a comunidade de Serrinha, na Bahia, com maioria de negros e mestiços, ele faz um diagnóstico péssimo sobre os moradores. O Nina Rodrigues tinha um ensaio sobre a comunidade Serrinha inacreditável, que ele falava assim: eu vou a essa comunidade provar como estamos falando de uma comunidade de degenerados. Eu não lembro mais da ordem, mas é esse estudo. Ele dizia algo assim: pai, morreu por bebida, degenerado. Mãe, morreu por epilepsia, degenerada. Porque esses eram todos estigmas de degeneração. Tá? Filho, usava as tatuagens no braço, degenerado. Filha, tinha mania de ler poemas na algibeira, degenerada. Aí o último filho, ele dizia, ainda não mostrou nenhum traço de degeneração, mas vai mostrar. Eram as teorias do determinismo, dos estigmas. O que eram os estigmas? Os estigmas eram marcas, né? Seja o alcoolismo, seja a tatuagem, seja a epilepsia, eram marcas de degeneração, que provavam que o indivíduo seria degenerado no futuro. É nesse contexto que Nina Rodrigues escreve As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Nesse livro, ele defende a existência de 2 códigos penais diferentes, um para negros, outro para brancos. Isso porque ele achava que os negros não tinham maturidade, consciência para cometer seus atos, e por isso mereciam punições diferentes dos criminosos brancos. Esses estigmas eram lidos, por exemplo, pelas lentes da frenologia. A frenologia foi uma ciência criada pelo médico alemão Franz Gall, que analisava o formato do crânio da pessoa para determinar a inteligência ou se ela tinha predisposição ao crime. Outra influência importante era o psiquiatra italiano Cesare Lombroso. Ele foi o fundador da chamada antropologia criminal, que verificava traços físicos e psíquicos e linhagem familiar para dizer se uma pessoa teria ou não comportamento violento. Ou seja, todo o trabalho de Nina Rodrigues aqui no Brasil estava alinhado com a ciência produzida na época. E esse trabalho científico chegava em boa hora. Com a escravidão em declínio, uma nova narrativa precisava ser construída para justificar as diferenças entre as raças. Só que essas teorias raciais faziam o quê? Essas teorias raciais, elas justificavam a baixa inclusão das populações negras. Elas justificavam que os negros fossem condenados para todo sempre a ocupar lugares hierarquicamente distintos e inferiores, né? Então, a ideia, se a gente pode dizer que a escravidão tentou legitimar uma inferioridade por conta da história, agora você tinha um aparelhamento muito mais sofisticado, porque era a própria ciência que dizia, os homens não nascem iguais. Aqui, a gente precisa lembrar que a ciência da época buscava respostas para questões que eram demandas da sociedade. O problema é que parte dessas respostas apontava para discursos perigosos. A gente não pode esquecer que Nina Rodrigues chamou a liberdade de uma balela, né? Ele chamava de balela, ele dizia que não existia igualdade entre os homens, porque a ciência comprovava que os homens eram diferentes. Mesmo com todas as ideias racistas, Nina Rodrigues recebeu muitas homenagens após sua morte. Ele é patrono da Academia Nacional de Medicina, dá nome ao Instituto Médico Legal da Bahia, a um hospital no Maranhão e a uma cidade também no Maranhão, que a gente vai conhecer depois do intervalo. Oi, pessoal! Eu sou a Thaís Manarini e quero te convidar para ouvir o podcast Ciência Suja. A cada 2 semanas, você vai conhecer histórias por trás de maus usos da ciência que afetaram a vida de várias pessoas, inclusive a sua. A gente vai falar do movimento antivacina, da pílula do câncer, da indústria do tabaco e até da condução brasileira da pandemia de Covid. A partir do dia 19 de agosto, no seu tocador favorito.
Quando a gente pesquisava para fazer esse episódio, nós acabamos encontrando uma cidade chamada Nina Rodrigues, no interior do Maranhão. Enquanto eu lia sobre ela, um dado me chamou a atenção. 81% da população é composta por pretos e pardos. Como será que o Nina lida com essa informação lá no além? Logo ele tinha que dar nome a uma cidade com essa composição? Se for pensar, só esse dado já desmonta 2 das projeções que a gente apresentou ao longo do episódio. João Batista de Lacerda deu 100 anos para o Brasil ser branqueado e Gobineau previu o desaparecimento total dos brasileiros mestiços. Da mesma forma que o Nina Rodrigues um dia analisou a comunidade de Serrinha, na Bahia, a gente resolveu convidar um cidadão da cidade de Nina Rodrigues para analisar o médico. O professor Ronieri Lima é gestor do Centro de Ensino Professor João Pereira Martins Neto e é formado em História, com especialização em História da Cultura Afro-Brasileira. Mas antes de falar sobre Nina Rodrigues, o médico, ele vai apresentar Nina Rodrigues, a cidade, pra gente. Ah, mais um aviso. A gravação tem um pouco de eco porque o Ronieri estava na escola e precisou ficar numa sala distante para não pegar o barulho. Bom, então, o que eu diria para alguém que quisesse visitar Nina Rodrigues? Primeiro que eu ia dizer, nós somos uma cidade banhada pelos rios Munim e Guará. A Balaiada iniciou aqui. Nós temos uma ótima comida, galinha caipira, nós temos um peixe bem legal. É uma cidade histórica, de uma certa forma, que a história dela está em todo o Brasil e no mundo. É uma cidade de boa convivência, de vizinhos tranquilos, onde você pode andar a pé, deixar sua porta aberta até algumas horas, que você não é roubado nem furtado. Uma cidade hospitaleira, uma cidade de muitas histórias. O Ronieri tem toda a razão quando fala que a história da cidade faz parte da história do Brasil. Foi lá que começou a Balaiada, a principal revolta do estado do Maranhão, liderada por homens pobres, que durou de 1838 a 1841. Pela conversa que eu tive com o Ronieri e pesquisando sobre a cidade, dá para ver que os ninenses são muito orgulhosos da Balaiada. Mas ela aconteceu muito antes de receber o nome de Nina Rodrigues. Aliás, muito antes mesmo de ser considerada uma cidade. A Vila da Manga só foi emancipada em 1961. E para se tornar cidade, precisava de um novo nome. Veio o nome do Raimundo Nina Rodrigues. E esse médico de Vargem Grande... Vargem Grande é o município vizinho, onde Nina Rodrigues de fato nasceu. De Vargem Grande, que ficou muito famoso como sendo um pai da antropologia criminal. Então, uma pessoa famosa para uma cidade nova, por que não colocar? Então, essa foi a questão. Nina Rodrigues recebeu esse nome nesse sentido. Não foi escolha da população. Ronieri não considera o Nina Rodrigues uma figura importante para a cidade. Ele vai lembrar que o Nina nem ficou tanto tempo na região, que logo partiu para estudar em São Luís e de lá para Salvador e para o Rio. Sobre o pensamento do Nina, Ronieri acha que ele era coerente com o contexto da época. Ele fazia parte do lado elitista, ele não fazia parte do lado pobre da sociedade. Ele era elitista, ele é filho de coronel, de latifundiários. Então, ele tentou, na verdade, ele nunca passou as dificuldades que um morador, que um pobre passava. Ele apenas se tornou um pesquisador. Se torna mais fácil você pesquisar um contexto, uma história, do que você vivenciar ela a cada dia. Então, assim, Nina Rodrigues, ele, naquele contexto, ele pensava como elite e ele idealizou e conseguiu muitos seguidores para ir com suas ideias. De que o negro não tinha chance nenhuma. Inclusive, se pudesse, ele mudaria o nome do município para Manga do Iguará ou Barra do Iguará. Iguará é o nome do rio que passa na cidade. É onde as pessoas vão nos finais de semana para se banhar na Praia dos Amores. Ele acha que o nome Manga do Iguará, por exemplo, dá mais valor à história do lugar por lembrar da Balaiada. Para tentar conservar a história, a importância da Vila da Manga para todo o Maranhão, para todo o Brasil. Porque foi a única revolta que o pobre se uniu com a elite, ou a elite se uniu com o pobre de uma certa forma. Mas foi aqui, em Nina Rodrigues, a antiga Vila da Manga, que a balada iniciou. Agora a gente se despede da cidade de Nina Rodrigues e volta para o médico e antropólogo. As previsões dele eram tão cheias de pessimismo sobre o futuro do Brasil que a intelectualidade da época deu um jeito de reagir às suas ideias. De alguma maneira reagiu, porque não aceitou o pessimismo atroz de Nina Rodrigues, que achava que... Aqui, a Lília Schwartz. Nina Rodrigues era uma espécie de abutre nacional, né? Ele mesmo dizia que
saiu, né, da ciência, saiu da academia para não condenar o Brasil ao fracasso. O fato é que parte das ideias de Nina Rodrigues foram aceitas e outras não. Essa coisa de determinar a predisposição de pessoas para o crime, por exemplo, é comum até hoje. A gente sabe quem a polícia considera suspeito nas ruas. Agora, as pretensões de Nina Rodrigues ultrapassavam o fim da sua vida. Antes de morrer, em 1906, ele planejou usar o próprio corpo como prova de que as teorias que ele formulou estavam certas. E a fofoca política é que ele primeiro quis analisar o crânio do Antônio Conselheiro, O líder de Canudos na guerra contra a República. que ele analisou. Nina Rodrigues foi chamado para analisar o crânio. E ele disse que Antônio Conselheiro era o produto da loucura das raças mistas, né? E dizem as más ou boas línguas, né? Mas estamos aqui numa conversa, que Nina Rodrigues quis analisar o cérebro do Antônio Conselheiro. E a teoria da época era de que os cérebros de raças inferiores eram menores, mas... E ele foi analisar, e o crânio de Antônio Conselheiro era muito grande. Então ele disse que não valia aquela teoria da craniometria, valia só a teoria do front and back. Ou seja, valia só o que estava na frente, e na frente não havia muito crânio. Então, a gente sabe que as teorias foram sendo negociadas, até porque dizem que Nina Rodrigues teria legado o seu crânio para o seu museu, para comprovar como a genialidade produz os famosos cabeções, né? E, ao que tudo indica, o crânio de Nina Rodrigues não era muito grande, era bem menor que o de Antônio Conselheiro. Então, nós não achamos o crânio de Nina Rodrigues no Museu Nina Rodrigues. Essas são fofocas da ciência, né? Mas que mostram bem essa questão, né? Como as teorias se adaptavam ou não, né, aos momentos políticos em que elas faziam sentido, né? É um outro modelo de ciência também, mas o que me impressiona é isso. Nina Rodrigues era considerado um grande cientista. Mesmo que naquela época já houvesse indícios de que as teorias raciais não se sustentavam, e ainda que também não fossem exatamente um consenso, elas estavam na base do pensamento dos intelectuais. Ou seja, o racismo científico estava impregnado na mente dos pensadores das mais diversas áreas. E se por um lado a ciência defendia que existia uma hierarquia entre as raças, por outro, a maior parte da população brasileira era formada por pessoas entendidas como inferiores. É sobre esse terreno que a eugenia vai se assentar no início do século XX. Lembrando que a eugenia era a ciência que supostamente melhoraria a humanidade multiplicando seus melhores exemplares e inibindo a reprodução dos inferiores. Levando em conta a composição do país e o que se entendia como melhor e pior, dá para imaginar que os eugenistas brasileiros tiveram que forçar um pouco a barra para alinhar os discursos e as propostas que eles tinham com a realidade do país. Mas isso nós vamos entender melhor a partir do próximo episódio. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida. E por mim, Vinícius Luiz. A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada é produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. A locução do texto de Arthur de Gobineau é de Marcelo Dias. A música original é de Herbert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot Sessions. A identidade visual do Pelo Avesso é da AMI Comunicação e Design, com produção de peças de Julie Araújo. Nós estamos no Twitter e Instagram como @peloavessopod. Agradecemos a ajuda da jornalista Carolina Paiva Diniz para conseguir o contato do Ronieri Lima, ao nosso amigo Marcos Martins, por traduzir o texto do João Batista de Lacerda e ao Gilmar Caetano pela captação do som. A gente volta daqui a 2 semanas. Até lá! Até a próxima!